Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e do canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando, isso que é o mais importante. E mais ainda, todo mundo estudando. Olha só, eu preciso que isso seja muito reforçado com vocês. Continuem estudando, pessoal. Vai ter um monte de concurso por aí e provavelmente, você se preparando, uma vaga é sua com a total e máxima certeza, tá bom? Começando o vídeo já pedindo para você, não deixa para o final não. Faz agora, já dá o like para nós aí, já deixa o joinha pra gente. Inscreva-se nos canais, tanto aqui do Doutor Concurso quanto do professor Arnaldo Vieira, tá? E comente com a gente, deixa o seu recado pra gente aí, ver, pra gente conseguir saber se você está gostando do nosso vídeo ou não. Como, por exemplo, faz o Renan Cardoso. Bom dia, professor. Valeu pelas dicas. Ouço o senhor enquanto estou indo para o trabalho. Deus te abençoe. Renan, essa é a ideia. Se você não está podendo assistir o vídeo, coloca tipo podcast, deixa o YouTube tocando e aí você vai ouvindo como podcast, porque eu vou trazendo toda semana para vocês aqui informações atualizadas de acordo com aquilo que a gente imagina que os concursos irão exigir de vocês, tá legal? Então é bem legal essa participação, essa interação com vocês e saber se vocês estão gostando ou não do nosso vídeo, tá legal? Vamos começar então o âmbito semanal dessa semana conturbada que nós tivemos aí. Muitas coisas acontecendo, mas vamos peneirar um pouquinho e vamos falar no âmbito nacional do acordo que foi feito entre a empresa Carrefour, né, que você já conhece, e o caso João Alberto. O que foi o caso João Alberto? Inclusive tem um vídeo que vai passar daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, mas já vou ditando aqui o que é que está acontecendo. O caso João Alberto foi uma tragédia, para falar a verdade, que aconteceu no dia 19 de novembro de 2020, ano passado, no dia anterior, assim, um dia antes do Dia Internacional da Consciência Negra, Dia Nacional da Consciência Negra. O que acontece? João Alberto, um homem negro de 40 anos, está saindo do estacionamento do Carrefour e naquele momento ele já tinha sido, inclusive, confrontado lá dentro, ele e a esposa, são conduzidos para fora e no estacionamento dois seguranças, de modo brutal e totalmente despreparados, de uma empresa de segurança terceirizada, imobilizam o João Alberto e asfixiam ele. Naquele momento, aplicam um mata-leão nele e ele acaba falecendo no estacionamento. Ele é levado depois para ser socorrido, mas infelizmente acaba falecendo. Por ser negro, por ser, inclusive, de uma classe social baixa, todos os fatores levam a crer que é um crime de ódio, é um crime de racismo. E que isso tem que ser combatido de todas as formas. É bem verdade que a empresa, como um todo, foi responsabilizada porque ela tem responsabilidade pela contratação dos seus terceirizados. Mas o fato é que, para nós, tanto importa. O que aconteceu de um jeito ou de outro é a responsabilidade dela. Então, o que aconteceu na semana passada? Um TAC, ou seja, um termo de ajustamento de conduta, foi assinado no valor de 115 milhões de reais entre a empresa, né, o supermercado, a rede de supermercados, e órgãos e ONGs, órgãos de defesa, como Defensoria Pública, Ministério Público, e ONGs para o combate à questão racial no Brasil. Lembrando que também nós tivemos em 2020 a questão do Black Lives Matter, com a questão do George Floyd nos Estados Unidos. Então, assim, a morte do João faz com que a gente reflita exatamente e que coloque essa pauta na discussão dos concursos que vão vir por aí. Quais são as atitudes efetivas que estão sendo tomadas por empresas ou por grupos no combate, sim, ao racismo? É bem verdade que o grupo do supermercado, o grupo como um todo, acabou transformando aquela lição, aquele fato, numa campanha, inclusive, e jurou, ou de uma certa forma, se comprometeu, né, vamos usar essa melhor expressão, se comprometeu a fazer um acordo de modo geral, ostensivo, mas também a contribuir no combate à questão racial, dentro do seu trabalho, dentro da sua equipe de trabalho, e também fora dele. Ainda não há um entendimento em relação à indenização dos familiares, tá? Mas há um processo que está envolvendo aí 6 pessoas que continuam ainda respondendo um processo pela morte dele
e a gente vai sempre trazer informação para você nesse sentido. O fato é que o Ministério Público do Rio Grande do Sul considerou como uma grande conquista esse acordo e que vai levar, inclusive, esse dinheiro a ser bem utilizado por ONGs que vão, assim, combater ações, criar ações por combate na questão racial no Brasil, tá? Então fica essa notícia, essa informação para vocês, porque há sim uma importância e é muito premente discutir esse tema nessa época atual que a gente está vivendo, tá legal? Outra informação também que pode ser cobrada em concurso no âmbito nacional foi a morte do ex-vice-presidente Marco Maciel. O Marco Maciel foi um político brasileiro que teve aí nos últimos 50 anos uma importância no cenário como um todo político, de uma maneira geral, e que merece sim ser colocado aqui como discussão para que vocês entendam quem foi o Marco Maciel e a sua importância no cenário político como um todo. Ele morreu em Brasília no sábado, aos 80 anos, ele já vinha desde 2014 lutando contra o Alzheimer. Ele teve Covid, inclusive, durante a internação recentemente. Faleceu na semana, no sábado, o presidente Bolsonaro decretou luta oficial, o corpo dele foi velado no Senado, porque ele exerceu 2 mandatos como senador desde 2002, mas ele tem uma participação expressiva na política nacional desde a época da ditadura militar. Ele era advogado, ele é de Recife, nasceu em Recife, e exerceu seus mandatos como deputado, depois como presidente da Câmara dos Deputados, pela Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era um dos partidos que dava sustentação. Na verdade, era o partido que dava sustentação política para o regime militar durante os anos de 64 até 85. Só que ao final da década de 70 e no começo da década de 80, e mais avançando no próprio movimento democrático, da redemocratização brasileira, Marco Maciel teve uma importância preponderante. Primeiro porque a Arena deixa de ser Arena e se transforma em PFL. E na conjunção da mudança democrática que nós vivíamos ali naquele momento, em 1984 e até 85, ele exerce uma função de intermediador das bases, desse diálogo que havia entre os militares e os civis, que depois acabaram ganhando no colégio eleitoral com a eleição do Tancredo Neves, e ele mesmo sendo um dos deputados mais votados, inclusive, para representar essa ala mais à direita da política. Só que ele não foi somente deputado, ele foi ministro da Educação, foi ministro da Casa Civil e em 94 se elegeu vice-presidente junto com o Fernando Henrique presidente. Ele foi vice, né, do Fernando Henrique de 94 a 2002, que foram os anos do mandato, 95 a 2002, né, com o Fernando Henrique na presidência. O Fernando Henrique, inclusive, deu várias declarações, outros deputados, outros parlamentares também, deram declarações do seu falecimento, lamentando a sua morte. Então, Marco Maciel é uma figura que está um pouco sumida, digamos assim, vamos colocar, dos últimos anos da vida pública, porém, ele é uma peça-chave nesse momento da redemocratização brasileira, em que você tem a transição do regime militar para o regime democrático, como aconteceu em 85. E ele acabou sendo também uma figura longeva na política, porque exerceu outros mandatos, sendo eleito, inclusive, em 2002, senador por Pernambuco e exercendo os mandatos dele, como ele assim fez, até deixar o cargo. E em 2014 foi tratada a doença, foi tratado o mal de Alzheimer que ele descobriu e foi cuidar da sua saúde. Mas é uma pessoa que você merece saber, que você tem que conhecer, saber da história e saber da importância dele como figura política nesse momento de redemocratização e, infelizmente, sendo vitimado aí, não pela Covid, mas de ordem natural, pela própria doença, mas que é uma pessoa fundamental para nós entendermos essa mudança de paradigma político que o Brasil viveu na década de 80, tá legal? Então fica, inclusive, o registro também, e é uma informação que vai provavelmente cair nos concursos para vocês, tá legal? Âmbito internacional, pessoal, inclusive, já na sequência, e eu coloquei também essa notícia porque, já que Marco Maciel estava tratando de Alzheimer, na segunda-feira da semana passada, o FDA, que seria a Anvisa dos Estados Unidos, aprovou, mesmo que ainda sob protesto de alguns pesquisadores, aprovou uma medicação, o aducanumab, uma medicação que, desenvolvida pelo laboratório Biogen, pode representar um tratamento justamente
contra o mal de Alzheimer, que atinge mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. Somente quem tem familiares ou quem sofre do mal, mas quem tem familiares de Alzheimer na família sabem as dificuldades e o problema que é isso, a situação como um todo da degeneração cerebral dessa pessoa que é acometida do mal de Alzheimer. A pessoa vai gradativamente perdendo a memória, perdendo as funções motoras, não sendo mais capaz dela mesma cuidar de si própria. É uma degeneração cerebral, uma doença de degeneração cerebral que ainda não tem cura. Há um tratamento, mas que com o tempo também vai perdendo o efeito. Bom, o que o aducanumab, que nomezinho complicado, ele está prometendo fazer agora? Primeiro que ele é o primeiro medicamento que foi aprovado pelo FDA nos últimos 18 anos. Quer dizer, não há nada de novo no tratamento de Alzheimer nos últimos 18 anos, tá? E as medicações que haviam, inclusive há 18 anos atrás, elas tratavam somente dos sintomas, assim, só do desenrolar da doença, e não iam, talvez, cuidar na causa. O que esse medicamento faz agora é uma nova proposta. O que ele faz? Ele usa uma nova tecnologia, que inclusive é uma das tecnologias que tem sido desenvolvidas para as vacinas de Covid, que é a de anticorpos monoclonais. Ou seja, como que ele atua, como que ele trabalha? Ele faz o seguinte, ele utiliza anticorpos de pessoas saudáveis, de pessoas idosas, mais saudáveis, que não possuem a doença, tá? E programa essas células para combater o que a gente chama de placas de proteínas que vão se acumulando entre os neurônios, impedindo a comunicação de um neurônio a outro. E aí é onde surge a doença de Alzheimer. O mal de Alzheimer é a falta de comunicação por conta desse excesso dessa proteína no cérebro, que naturalmente seria expelida em pessoas de menor idade, de menos idade. Em pessoas de idade avançada e com a predileção genética ou os fatores que levam a pessoa a desenvolver a doença, essa proteína se aloja no cérebro e ela é difícil de ser combatida. O aducanumab, então, vem com uma promessa de combater a formação dessas placas de proteína. Só que tem um detalhe. Essa aprovação do FDA foi extremamente criticada porque, em novembro de 2020, um painel de pesquisadores, não acreditou muito nos resultados apresentados pela Biogen. A Biogen, inclusive, tinha até meio que deixado de lado o medicamento, justamente porque ele parecia não ter tido resultado nos primeiros testes. Quando eles foram rever os resultados dos testes, descobriram que quase 22% das pessoas que foram colocadas a teste com o medicamento conseguiram desenvolver algum tipo de combate e conseguiram reduzir os índices da proteína dentro do cérebro. Acontece que é um tratamento feito especificamente para cada paciente. O preço é muito caro, estima-se algo em torno de US$ 50.000 sendo aplicadas as injeções durante um ano. A empresa Biogen já entrou com um pedido também de, uma vez que o FDA aprovou, de liberação pela Anvisa, tá? Então esse pedido também vai ser colocado aqui. Só que isso vai gerar uma série de problemas, porque a medicação é muito cara e isso pode encarecer exatamente os planos de saúde, gerar uma espécie de congestionamento aí de ações judiciais de familiares de pessoas que estão com a doença. Mas lembrando, há ainda todo um caminho para ser perseguido por conta desse medicamento novo. Mesmo que seja uma esperança para os familiares, ele só vai poder ser aplicado também em situações onde as pessoas de doença que estão sofrendo de Alzheimer estão com a doença detectada logo no início. Com um estágio avançado da doença, ele não vai conseguir surtir o mesmo efeito. A gente vai continuar trazendo informações para vocês, mas é uma notícia positiva nesse ambiente que a gente está vivendo agora e que pode surtir aí, ser uma esperança, uma luz no fim do túnel para as pessoas que estão sofrendo de mal de Alzheimer e até mesmo os familiares que cuidam dessas pessoas. Informação que você deve acompanhar e que vai ser pedida nos concursos. E a última internacional dessa semana foi o encontro do G7, que aconteceu na Cornualha, lá na Inglaterra, no Reino Unido, né, que eu coloco como UK, United Kingdom, né, reunindo as 7 economias mais industrializadas e ricas do planeta, sendo elas Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e o próprio Reino Unido. Tá? Houve uma reunião, foi a primeira vez em 2 anos que essa cúpula aconteceu, a última foi em 2019, ano passado ela foi impossível de acontecer.
Alguns países emergentes são convidados, o Brasil não foi convidado dessa vez, mas a Índia e a África do Sul também fizeram parte. A União Europeia também é chamada a participar dessa reunião, mas essa reunião trouxe positividades e alguns resultados bem promissores, inclusive de alguns compromissos que foram assumidos por conta dessa reunião, através dessa reunião do G7, que na verdade ela é um pouco simbólica, porque ela na verdade faz com que os países comecem a ter conversas unilaterais, né? Principalmente o Reino Unido com os Estados Unidos, que também fizeram uma espécie de conjunto, voz em conjunto contra algumas ações feitas pela China e pela Rússia, que não fazem parte do G7, mas principalmente a sinalização maior desses países nessa reunião desse ano foi o combate à pandemia. Primeiro, os países mais desenvolvidos afirmando em documentos que vão gerar insumos e condições para a oferta e doação de vacinas de modo gratuito para países que menos têm potência de comprar essas vacinas, tá? Os Estados Unidos e o próprio Reino Unido já assumiram esse compromisso. Depois, há uma pressão, principalmente do Biden, para que haja novamente uma espécie de investigação sobre a origem da Covid na China. Também houve uma situação ali de uma minoria que está sendo meio que massacrada ali próximo a Hong Kong, também dentro da limitação da China, que também levantou, suscitou essa questão ali na questão da China em relação ao G7. Mas o que ficou importante também foi um outro compromisso assumido por eles, que é realmente de reduzir as emissões de carbono até 2030. Isso também foi muito positivo. E é saldo dessa pressão hoje que global em relação a esses países no quesito poluição. Houveram manifestações, claro, pessoas manifestando-se por conta do aquecimento global, a emissão de carbono, mas pela primeira vez esses países conseguiram se unir em 2 anos e discutir num outro tom, falando inclusive também sobre as questões dos movimentos totalitários, uma espécie de contraste em relação a grandes países que estavam numa caminhada mais conservadora, como foi o caso dos Estados Unidos. E também uma outra informação relevante foi a última vez que a Angela Merkel, que é a premier alemã, participou, ela que participou acho que de 14 ou 15 dessas cúpulas, né? Esse ano ela deixa, a partir de 2022, ela deixa o governo, ela deixa de ser premier alemã, primeira-ministra da Alemanha, vai abrir a possibilidade, mas o fato é que a reunião do G7 sinalizou pela primeira vez esses 2 pontos principais. A união de países para evitar crises econômicas e evitar novas crises sanitárias, como foi o caso da Covid, e principalmente a redução dos índices de poluição de emissão de carbono desses países até 2030. Tá legal? Isso é importante você saber e é importante você também participar com a gente da construção desses vídeos semanais, tá? Deixa o joinha, se não foi no começo, faz agora, deixa o joinha aí, é importante, escreve pra gente, deixa o seu comentário e se inscreva nos canais, isso é o mais importante para nós. Ativa o sininho também, porque aí toda segunda-feira, quando a gente enviar esse vídeo para você, você fica sabendo do que a gente tá postando aí das atualidades da semana, tá legal? Espero novamente que todos estejam bem, continuem se cuidando, vem concurso por aí. Um grande abraço, pessoal, se cuidem, até semana que vem. Até lá.